E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você tenha uma boa experiência com esse vídeo. Estamos começando a gravar o último assunto da nossa disciplina. Eu sei, o direito ambiental não se encerra ao que a gente falou, mas como eu falei para vocês ainda em sala de aula no comecinho do nosso semestre, direito ambiental é um mundo todo, a gente tem interdisciplinaridade com todo o curso de direito. O meio ambiente é natureza e a gente não pode virar as costas para ela, mas também é cultura, também é ser humano, também é trabalho. E isso, nas palavras do ministro Decano Celso de Mello, com jurisprudência já consagrada no nosso STF, que sim, merece bastante crítica, mas ainda faz parte ali da nossa divisão de poderes. A STF entende então o meio ambiente nessas quatro dimensões que eu tenho tentado mostrar para vocês o tempo todo. É claro que na nossa disciplina a gente acaba tendo que focar um pouco mais na parte ambiental, na parte natural, me perdoe, por conta da especialidade da disciplina. Lá em Direito do Trabalho, vocês têm a oportunidade de ver algumas regras sobre o ambiente de trabalho, os EPIs, a questão da medicina do trabalho, o insalubridade, a periculosidade, ok. Nós vemos dentro do meio ambiente urbano, tem uma disciplina inteira aqui no nosso curso, uma disciplina inclusive obrigatória, que é o direito urbanístico, lá no 10º semestre, na atual grade. Nós temos o direito civil, atrelado ali à parte dos direitos de vizinhança. A gente tem um direito agrário inteiro para o meio ambiente ali também artificial, mas em seu ponto de vista rural. Então, aqui dentro do ambiental a gente acaba focando um pouco mais no natural, sim, mas pela própria especialidade fica difícil de a gente encontrar outras disciplinas para tratarem do tema. E, mas mesmo a gente focando no natural, como eu mostrei para vocês, a gente encerrou a aula passada deixando ali, apesar de eu não ter aprofundado, uma menção às chamadas populações tradicionais. E parte da preocupação das unidades de conservação, que aparentemente é para a proteção da biodiversidade e de atributos naturais relevantes, também é manter as relações do ser humano com o ambiente onde ele está inserido. Então, notem isso. A minha intenção em pontuar, em escolher alguns instrumentos normativos, é exatamente mostrar para vocês algumas lentes que merecem ser utilizadas na interpretação do direito ambiental. É claro, tem leis importantíssimas, mas até mesmo pela dinâmica desse ensino à distância e pela correria que nós temos o semestre todo, a gente acaba não priorizando, mas que não é que sejam menos importantes. Eu acabei escolhendo aquelas que são muito atreladas à nossa realidade. A gente ainda tem uma realidade rural muito forte, a gente ainda tem uma realidade de unidades conservadas. Graças a Deus, a gente tem uma cultura de unidades de conservação bem forte aqui na nossa região sul do Ceará, região do Cariri e também ali parte do Pernambuco, parte do Piauí, que vocês também ou têm parentes ou ainda moram aí, ok? Então a gente acaba priorizando algumas leis exatamente para dar a oportunidade de vocês lerem todas as outras. Uma lei que, por exemplo, eu peço que vocês tirem um tempo para estudar, inclusive quem precisa do direito ambiental para provas e concursos, é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tire um tempinho, dê uma olhada na lei, é interessantíssimo. Tente fazer relações ali com o princípio da sustentabilidade. Olhe a parte social que é bem forte naquela norma. Tudo bem? Mas vamos que vamos. A aula de hoje, e provavelmente ainda vai sobrar um pouco de assunto para que a gente discuta na próxima aula, nós vamos dedicar ao chamado novo Código Florestal. Apesar de ser 2012, já vai fazer 8 anos, não é mais uma lei tão nova assim, mas o adjetivo novo ainda faz sentido porque ele faz contraponto àquilo que nós tínhamos, que era o Código Florestal de 1964. E aí, meus amigos, nosso embasamento legal é o artigo 225, parágrafo 1º. Acredito de novo que há um equívoco aqui, acho que é inciso 4. Se for o caso, corrijam, por gentileza.
e nos slides de vocês, e a Lei 12.651, que acabou sofrendo algumas alterações ali pela medida provisória 571/2012, que ainda em 2012 acabou sendo convertida nessa lei aqui, mas é apenas uma lei modificadora. O Código Florestal é essa lei aqui, a 12.651. Professor, e o que foi que houve? Na verdade, meus amigos, eu recomendo fortemente, procurem no YouTube, ou eu tenho esse vídeo, normalmente a gente acaba exibindo partes dele para o debate acadêmico, que é a Lei da Água, dois pontos, o novo Código Florestal. É um documentário exatamente dessa época aqui, 2012 2013, mas que continua bem atual no debate das normas ambientais, e acho que inclusive ele já previu muitos dos debates que nós estamos tendo hoje. Então, um acirramento entre as ideias de produção e as ideias de proteção do meio ambiente, quando na verdade, e eu acho isso sensacional, porque eles mostram não com discurso, como eu acabo falando para vocês, mas com imagens, com prática, de que na verdade não há uma concorrência entre meio ambiente e a economia. Pelo contrário, quando os dois trabalham juntos, todo mundo ganha. Agora, quando a gente tenta separar a ideia da proteção ambiental da ideia de desenvolvimento, pelo amor de Deus, meus alunos não podem entender o crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento. Vocês sabem, tem pessoas que, muitas crianças ali, eu gosto de fazer essa brincadeira, muitas crianças crescem muito, são mais altos até que os pais, sei lá, que a família inteira, mas não tem um desenvolvimento. Até alto, mas fala como criança, pensa como criança. Então, a mesma coisa, não basta crescer economicamente, a gente tem que ter outros fatores que demonstrem que o nosso país ele está indo bem. Só a título de exemplo, o Brasil é mais rico do que a Itália. E não é por conta do coronavírus que afetou tanto o país europeu. Não, mas o Brasil tem um PIB ali superior ao da Itália. Agora, a população italiana tem uma expectativa de vida bem maior do que a nossa, uma qualidade de vida muito superior. Quando a gente vai olhar a qualidade de vida do brasileiro, a gente tem ali 1% realmente de privilegiados, e a gente tem ali 80% que dividem entre si o que 1% tem só para eles. Então, vamos parar, vamos refletir, assistam esse documentário, A Lei da Água, o novo Código Florestal. E aí, eu não abri o parênteses e me perdi, não, é exatamente para mostrar isso. O Brasil passou por um processo de comoção muito grande no ano de 2002, que foi exatamente o movimento social que ficou intitulado como Veta Dilma, porque foi aprovado o novo Código Florestal. Resumindo um pouquinho da história para vocês aqui ainda no primeiro bloco. Acontece que no dia 22 de junho perdão, não é 1000 não, de 2008, o Brasil estava participando de uma conferência internacional para tentar discutir um novo protocolo de Kyoto, que acabou virando o protocolo de Paris, e o então presidente da República Brasileira, o senhor Luiz Inácio, ele acabou falando para o mundo o seguinte: olha, o Brasil vai fazer sua parte, o que o Brasil vai fazer é cumprir as leis ambientais. Estava todo mundo discutindo lá, mas tem que diminuir a quantidade de poluição das fábricas. Tem que... E aí o pessoal dos países desenvolvidos, que foram bem afetados economicamente pelo chamado mercado de carbono, lá do protocolo de Kyoto, eles disseram: olha, não, mas é injusto. Nós, países desenvolvidos, passamos aí quase 20 anos bancando os países subdesenvolvidos que continuaram poluindo. Então a gente só vai continuar se agora os países subdesenvolvidos também tiverem que fazer sua parte. E aí perguntaram: e aí, Brasil, o que é que você propõe? Eles: eu proponho alguma coisa. O Brasil vai fazer a sua parte. Certo, e o que é que o Brasil vai fazer? Nós vamos cumprir as leis ambientais.
Maravilha, né? A gente sabe que no Brasil a gente não pode, segundo a LINDB, deixar de cumprir a lei por desconhecê-la. Nós tínhamos leis ambientais muito boas, e o Código Florestal, que é de 64. Então, quando disseram, a primeira lei ambiental do Brasil foi a PNMA, foi não, pessoal. Eu foco na PNMA porque ela vê o meio ambiente de uma maneira mais holística mesmo, mas a gente já tinha legislação ambiental antes. Olha as unidades de conservação, que desde 1937 a gente já tinha. Ok? Então, vamos lá. O que é que acontece? O presidente vai lá e promete: olha, mundo, o Brasil vai fazer sua parte, eu vou fazer cumprir as leis ambientais. Quando ele chega aqui no Brasil, ele diz: olha, eu me comprometi que agora a gente vai, de fato, tirar o Código Florestal do papel e a gente vai cumprir. A gente vai aplicar as multas. E aí nós tivemos toda uma comoção no nosso Congresso Nacional, encampado ou liderado pela chamada bancada ruralista, que nós sabemos que é o setor econômico do Brasil mais forte ainda hoje. Então, a agropecuária, junto com a mineração, que é o primeiro setor, são os maiores exportadores do nosso país. A gente não vende tecnologia, a gente vende matéria-prima, diga-se a verdade. Então, eles disseram o seguinte: mas ninguém me avisou que ia cumprir a lei. Então, quer dizer que eu vou ter que pagar aquela multa? Não, tá errado. Todo mundo está fazendo errado, todo mundo descumpre a lei. Agora eu venho com esse negócio que vai fazer cumprir a lei? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei nova e vamos anistiar da lei antiga? Aí a gente faz uma lei nova menos protetiva e fizeram. Lei 12.651 de 2012. Mas, quando a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, então teve movimentos, Fortaleza teve movimento, Minas, São Paulo, artistas vieram aqui no YouTube, gravaram, veta Dilma, veta Dilma, a própria Camila Pitanga, num evento lá, que ela era mestre de cerimônias, acabou pedindo, a Dilma Rousseff estava presente, ela disse, veta Dilma, todos falando aqui do Código Florestal. E o Brasil sediaria pouco tempo depois a Rio+20. Então, o cartão de visita que o Brasil deu para o mundo foi exatamente um Código Florestal menos protetivo que anistiava aqueles que cometeram danos ao meio ambiente até o ano de 2008. Então, esse é o real motivo por que se fez um novo código, porque o outro era muito bom, era melhor do que esse que nós temos agora. E aí, professor? E aí que a Dilma, ouvindo os clamores sociais da rua, etc, etc, fez alguns vetos na lei, e a lei ficou parecendo queijo suíço, cheio de buracos, e para preencher esses buracos, ela acabou fazendo uma medida provisória que, vamos lá, ok, fez algumas alterações interessantes, mas que não conseguiu alterar o espírito da norma, inclusive sendo mantida boa parte do que convencionou-se chamar de anistia, que a lei não teve coragem de fazê-lo, das multas e do dever de recuperar os danos causados ao meio ambiente, principalmente no que tange às reservas legais do que foi desmatado até o dia 22 de julho de 2008. Então vocês vão ver essa data na lei. Várias vezes a lei vai falar dessa data. Entendam, essa data foi a data que o então presidente do Brasil prometeu que ia cumprir as leis de cunho ambiental. Então, daí a necessidade dessa medida provisória. Assista um documentário que mostra exatamente isso que eu falei para vocês, esse movimento social e político, do porquê da lei, das pressões sociais. Então, foram feitos vários vetos, foi editada uma medida provisória para suprir as omissões legais em virtude dos vetos, e essa medida provisória foi convertida em lei, então ela sim, ela é válida, e alterou a lei do novo Código Florestal. Tudo bem? Então, vamos para frente. Além disso, meus amigos, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu devo dizer-lhes o seguinte: essa lei ela foi questionada por 4 ADIs, 3 ADIs do próprio MPF, na verdade da PGR, mas faz parte do MPF, né, professor? Ok, sem problema nenhum. Vamos colocar aqui que foi o próprio PGR quem colocou PGR, ok? Nós tivemos uma ADI proposta pela rede,
e nós tivemos uma ADC proposta pela AGU. Ok, então essas 5 ações de controle concentrado de constitucionalidade acabaram sendo julgados pelo STF, salvo engano, no ano de 2016, e praticamente toda a lei, praticamente toda, teve detalhezinhos que foram retirados, foram considerados constitucionais. O principal argumento utilizado pelo PGR para dizer que era inconstitucional a norma, e foram 3, porque eles praticamente tiveram que dividir as ações, porque questionavam praticamente toda a lei. O argumento mais forte que eles utilizaram foi o seguinte: olha, ofende o princípio da vedação ao retrocesso. E o STF respondeu com a seguinte afirmação: olha, de fato, nós não poderíamos abrir mão dos direitos já conquistados. Acontece que os direitos do Código Florestal anterior, eles nunca gozaram de eficácia social, não tinham efetividade. E porque nunca saíram do papel, eles não foram conquistados. Eram normas meramente programáticas. E a estas não se aplica o princípio da vedação ao retrocesso. Não é que o princípio não exista. Não é que não se aplique ao direito ambiental. Se aplica, mas não se aplica a normas que não gozam de eficácia. Eu acho perigosíssimo, eu já fiz uma crítica e uma defesa do STF, mas acho perigosíssimo esse tipo de argumento, porque nós temos uma série de direitos programáticos na Constituição Federal, e se o STF começar a dizer que aqueles que ainda não foram efetivados, eles não gozam de proteção do princípio da vedação ao retrocesso, então serão muitos dos direitos que nós iremos perder nos próximos anos aqui no Brasil. Então, com isso, com essa crítica, com essa manifestação sobre o que de fato aconteceu para a aprovação da lei, claro, eu tenho o meu lado, o meu posicionamento, que vai ficar evidente durante toda essa lei. Eu já disse para vocês até na aula de unidades de conservação que eu não gosto dessa lei, mas tentem entender, não tomem minhas palavras como verdade, ok? Pessoal, 17 minutos e 24, fica aqui minhas primeiras reflexões, expliquei porque tem uma lei nova, expliquei porque tem um MP alterando, expliquei porque teve um monte de veto, e até já.